No perfil de hoje eu estou conversando com o presidente do Teatro Municipal, Fernando Bicudo. Fernando, a gente estava falando da sua ida para os Estados Unidos, você ficou no Canadá, ficou lá como adido comercial e depois migrou para a Petrobras Internacional, não foi isso? Isso. Lá mesmo? Não, no Rio de Janeiro. Eu saí de Ottawa, fui convidado para voltar para o Rio para organizar a trading da Petrobras, que depois virou a Interbras, né? E fui o primeiro gerente de marketing, depois virei coordenador dos negócios da Petrobras no leste europeu, fui delegado da Petrobras em várias missões no leste europeu, negociando, aquele tempo havia o dólar convênio, né? E o Brasil trocava mercadorias, né? com o leste europeu. E foi muito curioso, porque aí nessa questão de organizar, eu organizei a primeira missão da União Soviética ao Brasil. Isso em 1975. E aí, num tempo da Guerra Fria. E aí, porque nós tínhamos um crédito com a Rússia e a Rússia tinha que comprar produtos brasileiros. E os Estados Unidos tinham acabado de impor sobretaxas a produtos têxteis brasileiros. Eu trouxe os importadores de têxteis da Rússia e fui ao sindicato dos fabricantes de produtos têxteis em São Paulo e fiz um discurso, né, dizendo que Deus era brasileiro, que na medida em que os Estados Unidos nos fechavam a porta dos nossos produtos, eles nos abriam a janela com a vinda da missão da União Soviética ao Brasil para comprar esses têxteis. E aí foi tudo bem, passados 2 dias eu recebi um telex, que naquela época era telex, né, do meu ex-chefe no Itamaraty, me cumprimentando e dizendo: Bicudo, você sempre aprontando das suas. Em 2 minutos você conseguiu chamar mais atenção do State Department americano do que o Itamaraty em 2 anos. Porque olha só o que saiu no editorial do New York Times. Olha! O editorial do New York Times fazia uma matéria contra os Estados Unidos estarem impondo cotas, sobretaxas a produtos brasileiros e ainda onerando o consumidor americano, e ao mesmo tempo dizia que, como diz o diretor de marketing, que eles me chamaram de diretor de marketing da Petrobras Internacional, eu era gerente, não era diretor, Fernando Bicudo, a Rússia era um caminho que estava se abrindo. E o editorial continuava dizendo que todos nós sabemos que para onde vai o Brasil, vai o resto da América Latina. Então, geopoliticamente falando, eu criei um problema, né? E aí foi muito engraçado, porque aí depois um general importante no governo falou que o governo estava cheio de comunistas. E o Banco do Brasil o presidente do Banco do Brasil me conhecia e ia abrir um escritório em Toronto. E eu, como tinha sido adido, e ele me convidou para ser o chefe do escritório e abrir o escritório, né? E eu aceitei. E disse: acho que é melhor eu ir embora antes que eu... Voltar antes que alguma coisa vá preso de novo. Exatamente. Aí voltei para Toronto, fiquei 2 anos em Toronto. Muito bem, foi uma maravilha. Depois fui transferido para Nova York, para assumir o escritório de Nova York. Em seguida, eu abri minha própria trading e lancei esse sapato Grandene, né? Era representante da Samelo e fiz a minha independência, até que houve abertura democrática no Brasil. E eu já tinha feito a minha vida independente financeiramente, e eu simplesmente fechei a minha empresa e vim para o Brasil para cuidar de ecologia. Pois é, esse período que você ficou lá, você tensionava voltar? Achava que já tinha o dinheiro suficiente para ser um homem livre e fazer o que eu queria na vida. E o que você queria fazer quando você voltou? Eu queria cuidar de ecologia, porque eu fazia mergulho, caça submarina,
E cada vez mais eu via a destruição do fundo dos nossos mares, né? A costa de Búzios, de Cabo Frio. Isso me deixava revoltado mesmo, né? E não havia um movimento na época. E tanto é que eu sou um dos primeiros que articulou o Partido Verde, junto com a Lucélia Santos, o Gabeira, que eu conhecia do tempo da Uni, o Sirquis, enfim, o Pi, o John Nashling. E aí eu só não assinei a ata do partido porque na época eu já estava no municipal e eu estava fora do Brasil. Que Brasil você encontrou quando voltou? Era o Brasil que você imaginava? Havia culturalmente melhor? Estava culturalmente melhor? Não. O Brasil, infelizmente, eu diria que o apogeu da cultura brasileira ela foi nos anos 60. Eu diria que os anos 60, por exemplo, no teatro no Brasil não tinha nada igual. Né? Nós, nos anos 60, tivemos um movimento teatral fantástico. Né? Nós tínhamos no Rio de Janeiro, não sei, 50 teatros. Em São Paulo tinha uma produção teatral que tinha o grupo Arena, tinha peças incríveis, né? E com o tempo, eu acho que o Rio, ele, com a mudança da capital para Brasília, ele perdeu muito e o governo sacrificou muito o estado do Rio de Janeiro. Até hoje, eu acho que nós sofremos os efeitos de uma mudança da capital mal feita, que eu acho que o Rio é penalizado até hoje e algo deveria ser feito. Porque nós temos uma vocação para a cultura aqui. Sem dúvida, a vocação do Rio é cultural. É cultural, é turística, é cultural e a gente aproveita pouco isso, né? Faz pouco isso, exatamente. Né? Como eu disse, há 30 anos atrás, lá pelos anos 83, 84, você teve a sua primeira passagem pelo Municipal, que aconteceu também por acaso, né? Você estava, acho que no encontro com o Darcy Ribeiro, com a Dalau, e aí a coisa aconteceu, né? O que te moveu a aceitar? Bom, ajudar o Municipal, é claro. Né? Eu tive a ideia, o Teatro Municipal estava fechado, sem verba, porque, enfim, havia sido cortada a verba do teatro, não vou entrar nos detalhes. Mas assim, do nada? Não, tipo, porque foi mesmo? feita uma homenagem à Clementina de Jesus e abriu-se o teatro para a comunidade, sem que a comunidade estivesse preparada para ir ao teatro, né? E aí rasgaram cadeiras, picharam, e foi uma coisa pavorosa, e as pessoas do teatro foram reclamar ao Brizola, e ele disse, vocês são muito elitistas, e cortou a verba do teatro. Né? Isso foi quando aconteceu essa homenagem. E aí o teatro ficou fechado, vidros quebrados, telefone cortados e tal. Eu encontrei Dalau e o Darcy e disse, mas vocês têm corpos artísticos, têm o teatro, tem técnicos, não tem mecenas, empresários que ajudem. Naquela época não existia isso, né? Não existia nem leis que beneficiassem, né? Depois o Sarney fez a Lei Sarney, né? Mas que foi a primeira. Depois. Aí eu disse, no Canadá, eu fazia parte do Friends of Opera Canada, que eram os amigos da Ópera do Canadá. Por que nós não fazemos uma aqui no Brasil, uns amigos do Teatro Municipal? Você que foi o realizador disso, né? E aí eu criei, a Dalau disse, ótimo e tal. E o John Nashling, que era o diretor artístico, tinha pedido demissão. E eu, como tinha sido, no tempo que eu tive no exterior, eu não fiquei só cuidando de comércio, ao contrário. Nas minhas noites eu continuei indo aos teatros, participando como patronos e ativamente, inclusive até fundei uma companhia de dança em Toronto, a Dance Company of Ontario, conhecia dança, balé, ópera, enfim, continuei meu aprendizado, vamos dizer assim, né, e minha satisfação pessoal. E aí ele disse, você não quer ser o diretor artístico? E acabei assumindo a direção artística. Foi assim que eu fui. Você deu a ideia dos amigos do Teatro Municipal. Isso. Isso aconteceu? Aconteceu.
aonde vocês buscaram os primeiros amigos? Quem é que comprou primeiro essa ideia? Aí eu tive uma sorte muito grande, porque o então Carlos Santana, que era diretor comercial da Petrobras Exploração, né, que era a Braspetro, tinha virado presidente da Petrobras. E aí eu fui ao Santana e eu disse: Santana, olha, eu organizei uma trading para você. O Teatro Municipal está aqui no Rio de Janeiro e nunca recebeu um tostão da Petrobras. Isso é um absurdo. Aí eu contei que no Canadá era assim. Eu disse: não, Bicudo, no mundo inteiro é assim, nós vamos fazer isso sim, sim. Que bom que você pensa assim, Santana. Então você vai ser o presidente do conselho. E botei o Santana como presidente do conselho. E se você vai, além de você ajudar o Teatro Municipal, vamos pegar os fornecedores da Petrobras e ajudar. Ele ligou para o Nestor Jorge, que era do Banco do Brasil. O Bicudo? Não, vamos ajudar e tal. Ligou para a White Martins, ligou para a Pirelli, ligou para os fornecedores. E assim nós abrimos. E nos 5 anos que eu tive no Teatro Municipal, eu nunca usei um centavo de verba do Estado para produzir nenhuma ópera. Foi tudo através de patrocínio do Teatro Municipal. Isso. Ainda existe isso? Existe. Funciona? Funciona. Que coisa maravilhosa, né? Que você criou lá atrás e existiu de você para frente. É. Que coisa incrível, né? Outra coisa bacanérrima que você fez também, que eu particularmente acho muito bacana, é que você criou a legenda nas óperas, né? Que até a sua gestão não existia isso, né? E aí criava-se muito aquela ideia de que a ópera é muito elitista, que as pessoas não conseguiam compreender, e você botou uma legenda lá, né? Como é que você teve essa ideia? A ideia começou quando eu fiz a ida na Quinta da Boa Vista, e nós fizemos a ida, depois de ter feito a ida no Teatro Municipal, que foi uma produção gigante, maravilhosa, né? E que hoje se encontra no Metropolitan Opera House, em Nova York, né? Nós vencemos a concorrência. Quer dizer, vocês venceram, foi um prêmio, ganhamos do Zeffirelli, ganhamos de todos os grandes, estava lá. Muito chique, né? Pois é, foi um trabalho enorme. Eu fui ao Egito, inclusive viajei, subi o Nilo com a mamãe, fui até Luxor, Karnak. Fizemos um trabalho junto com o diretor de arte, que depois até ganhou um Oscar, o Gianni Quaranta, que foi o cenógrafo, né? E no dia da minha estreia, o Dr. Roberto Marinho, ele que era um homem sempre muito reservado, ele foi lá atrás me cumprimentar e disse: Bicudo, eu faço questão de vir aqui lhe cumprimentar, porque eu nunca na minha vida assisti um espetáculo tão magnífico e eu não imaginava de assistir no Brasil. Parabéns, você hoje dorme um homem realizado. Eu disse: doutor Roberto, muito obrigado, eu fico muito feliz, mas eu dormiria realizado se o senhor me desse a infraestrutura do projeto Aquários e eu lhe dou de graça toda a produção. Cenários, figurinos, cantores internacionais, os figurantes, os cavalos, os 550 figurantes, enfim, a produção inteira, se nós pudéssemos levar de graça para o povo na Quinta da Boa Vista. E ele disse: fechado, amanhã 9 horas lá no Globo. E foi assim, nós fizemos a ida na Quinta da Boa Vista. E aí, quando nós fizemos... Foi um sucesso estrondoso. Pois é, 500 mil de pessoas. No mesmo domingo em que Flamengo e Vasco disputavam o campeonato, e deu 65 mil pessoas no Maracanã e 500 mil na Quinta da Boa Vista. Mas foi aí que nasceu a legenda. Porque nós queríamos, com Péricles de Barros, que era um homem extraordinário que tinha lá no Globo, do Projeto Aquários, nós bolamos a ideia de fazermos 2 telões enormes para colocarmos a legenda. Antes de começar, eu expliquei também para o povo o que ia acontecer e tal. E foi fantástico, né? E isso daí prova que o popular e o clássico podem andar juntos, que as pessoas gostam, o que é bonito, as pessoas gostam, o que é belo, as pessoas querem assistir, né? Com certeza. Porque 500 mil de pessoas é uma coisa incrível. É uma elite muito grande. É uma elite muito grande, não é? E na Quinta da Boa Vista, incrível isso. E eu sei que você tem uma história também muito interessante, que você foi buscar essa cantora que fez a ida. Você teve que
achá-la e trazer para o Brasil, não foi isso? Claro. Que foi a Aprili Milo. Aprili Milo. Isso, eu queria que você contasse no próximo bloco, porque esse também já está terminando, mas você não vai sair daí, porque a conversa aqui está imbatível. Nós voltamos já já com mais Fernando Bicudo para você aqui no Perfil. É rapidinho, eu volto já.